Vira e mexe alguma vez na vida, você com certeza já ouviu falar sobre os famosos serial killers, não é mesmo? Do inglês, serial killer significa assassino em série, que no qual é uma pessoa que comete diversos assassinatos e possui até mesmo um padrão da maneira de agir, como se fosse uma assinatura própria. Bom, é exatamente assim que pensava o famoso assassino do Zodíaco, que foi o caso de um criminoso que começou a executar pessoas no final dos anos 60. Só que o único problema foi que o cara começou a literalmente brincar de assassino como se tivesse um filme. E o mais interessante disso foi que o caso do Zodíaco durou cerca de 52 anos para ter o mistério de quem foi o assassino supostamente revelado só agora em 2021. Quer saber mais sobre essa história? Então vem comigo que eu te conto no caminho. As primeiras vítimas do Zodíaco foram um casal de jovens que foram mortos em dezembro de 1968, na Califórnia. Até aí ele havia apenas cometido o crime e saído de cena. Porém, a morte do jovem casal David e Beth Lou Jensen já foi o suficiente para assustar os moradores daquela região. Porém, seu segundo alvo foi no ano seguinte, em julho de 1969, onde ele tentou matar mais um casal que dessa vez estava em um parque. Enquanto passeavam à noite, Michael e Darlene levaram vários tiros do serial killer. Mas o mais impressionante foi que Michael sobreviveu aos tiros, e de acordo com as fontes ele saiu vivo, mesmo depois de ter levado um tiro na cabeça. Dá pra acreditar? O cara estava praticamente blindado. Mas ele foi o primeiro a descrever esse assassino. Ele disse que o homem era um cara branco, grande, e com cabelo castanho claro, cacheado, que teria por volta de 25 e 30 anos. Só que o curioso disso foi que a polícia recebeu uma ligação que veio de um orelhão na mesma noite do ocorrido, de um homem dizendo ter cometido os dois crimes anteriores. Inclusive ele deu até mesmo detalhes, como a arma que ele teria usado para matar. Mas pela falta de evidências e pistas no local de quem poderia ter sido, a polícia arquivou o caso. Em 1º de agosto de 1969, 3 cartas foram escritas pelo assassino enviadas para 3 jornais diferentes. Nelas ele dizia ser o autor daqueles 2 crimes. Inclusive, como prova de que era realmente ele, foram escritos detalhes dos crimes, que até então, fora ele, apenas a polícia saberia daquilo, como por exemplo a quantidade de tiros que ele teria dado nas vítimas, e até mesmo escrevendo coisas como a garota usava calças estampadas. E além disso ele também escreveu que os jornais deveriam publicar 3 mensagens que ele havia mandado para lá em formato de código, e caso não fizessem isso, ele iria sair matando as pessoas até que somasse uma dúzia de vítimas. Até que um tempo depois ele mandou outra carta para um dos jornais, onde se identificou com o nome de Zodíaco pela primeira vez. E vale lembrar também que todas as cartas haviam um símbolo específico, como uma assinatura própria dele, que era um círculo com uma cruz no meio. Uma parte das cartas, com todas aquelas escritas bizarras, foram decifradas por Donald Harden, que era o professor de história, e também pela sua esposa Betty. Os códigos que estavam anotados levavam a seguinte mensagem do assassino. Olha como era a mente do cara. Gosto de matar pessoas, porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos para matar. É melhor até do que fazer sexo com uma garota. A melhor parte disso é que quando eu morrer, renascerei no paraíso, e os que eu matei se tornarão meus escravos. Não vou dizer meu nome, senão vocês vão tentar retardar ou parar a minha coleção de escravos para depois da morte. Por aí a gente já pode perceber que o cara tinha uma mente um tanto quanto doentia, né? Mas essa brincadeira doentia dele aí começou a ter proporções piores ainda. Em setembro daquele ano, o casal de estudantes Brian e Cecília estavam fazendo um passeio em um lago e foram fazer um piquenique. Até aí era mais um dia normal na vida deles, mas de uma hora para outra foram surpreendidos por um homem que usava uma roupa preta, com uma espécie de capuz que cobria toda a sua cabeça, e que por sinal havia o símbolo do assassino do Zodíaco na roupa dessa pessoa. O que aconteceu foi que os dois foram esfaqueados, e por ironia do destino, a jovem Cecília morreu e quem sobreviveu foi justamente o Brian. Quase a mesma coisa que o caso do Michael que a gente citou aqui. E como se não bastasse, o assassino ainda deixou um bilhete no carro do Brian, e nesse bilhete estava escrito as datas dos 3 crimes que ele havia cometido. Um tempo depois disso, já em outubro daquele ano, o serial killer pegou um táxi e depois da corrida acabou matando o motorista com um tiro na cabeça. E nesse dia havia ali a presença de algumas pessoas que viram ele saindo do local e acabaram observando como era o rosto e a fisionomia dele. Sendo assim, ligaram para a polícia e começaram a fazer as buscas. Inclusive aconteceu uma coisa inusitada durante essas buscas por ele. A polícia chegou a ver um homem que batia exatamente com as características dele.
E um tempo depois eles compararam com as descrições do assassino que haviam sido feitas antes. Só que não fizeram nada quando viram o homem, porque por alguma razão haviam informado que o criminoso era um homem afro-americano, o que não faz o menor sentido, né? Mas segue o baile. Bom, após isso ele acabou enviando outra carta para o jornal, com um pedaço da roupa do taxista junto, onde ele ficou meio que se gabando das coisas que ele tinha feito, inclusive dizendo que iria achar divertido executar crianças, enquanto elas estivessem saindo de um ônibus escolar. Tanto que depois disso a polícia começou a escoltar os ônibus escolares e até ficar próximo das escolas. Mas acabou que alguns atentados que teriam sido avisados por ele como ameaça nunca chegaram a acontecer de fato. Mas algo que era comum na época era ele enviar cartas debochando e implicando os oficiais. Recados como: espero que vocês estejam se divertindo tentando me capturar. Eu não tenho medo de morrer em uma câmara de gás, pois ela me levará ao paraíso. Durante o ano de 1970, ele enviou várias dessas cartas, mas parou por uma época e só foi enviar outra vez em 1974, onde ele dizia que tinha visto o filme O Exorcista e, de acordo com ele, teria sido o melhor filme de comédia que ele já tinha visto. E no final da carta, ele chegou a escrever: eu, 37, polícia 0. O que pode-se dizer que, pelo que continha na carta, ele já teria matado 37 pessoas, enquanto as autoridades de São Francisco não conseguiram prender ele. O caso do Zodíaco ficou sem solução de nada e sem ninguém saber quem era de fato o homem por trás disso. A única coisa que aconteceu durante anos foram investigações e suspeitas, mas nada havia sido provado. Mais recentemente, agora nesse ano em que nos encontramos, saiu uma notícia de que o mistério por trás desse caso havia sido finalmente resolvido depois de 52 anos. Na última quarta-feira do dia 6 de outubro de 2021, um grupo de investigadores independentes chamado Case Breakers, composto por 40 pessoas, incluindo jornalistas e oficiais de inteligência militar, teriam conseguido descobrir a identidade do assassino, um homem chamado Gary Francis Post, o que, segundo a equipe, ele teria cometido alguns crimes também antes de se tornar o Zodíaco. O ponto que permitiu isso foi a equipe ter encontrado uma foto de Gary que mostrava uma cicatriz na testa dele, assim como relatavam as vítimas que sobreviveram, além de um crime que ele teria cometido em 1966 no sul da Califórnia, e também pistas nas cartas que foram decifradas que comprovavam que era realmente ele. Porém, Gary faleceu em 2018, e com todo esse tempo que tentaram descobrir quem seria, quando finalmente tudo indicava alguém, essa pessoa já não irá pagar pelos crimes. Enfim, coisas da vida, né? Mas é isso, se gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos. Até a próxima, fui!